falando sobre críticas, o que nós podemos usar? O que nós usamos para demonstrar a nossa opinião? We use adjectives, and that's what we are going to talk about now. Vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Look at the words in bold. Olhem as palavras que estão em destaque. Absolutely awesome. Add to this a few wonderful take-home morals for our young and old viewers. Eles são substantivos, adjetivos ou verbos? Are they nouns, adjectives or verbs? What is their position in the sentence? Quais são as posições deles nas frases? Então, eles são adjetivos. Absolutely awesome. Awesome, maravilhoso. Muito bom. Wonderful, maravilhoso. Young, jovens. Old, viewers, seriam as pessoas mais velhas que assistem. Então, esses são adjetivos. Qual a posição deles na frase? Eles vêm antes ou depois do substantivo? É um pouco diferente de como funciona a língua portuguesa. Em inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. Então, uma menina bonita, em inglês seria beautiful girl. Então, o adjetivo vem antes do substantivo. An adjective describes a noun. Um adjetivo descreve um substantivo. It's important to pay attention to the order adjectives follow when more than one describes a noun. Quando eu tenho mais de um adjetivo descrevendo um substantivo na mesma frase, eles têm uma ordem para ser seguida. Aqui eu tenho a ordem. Vamos lá? Number 1, relating to opinion. Number 2, size. Number 3, physical quality. Number 4, shape. Number 5, age. And number 6, color. Here I have examples. Opinion, unusual, lovely, beautiful. Size, big, small, tall. Physical quality, thin, rough, untidy. Shape, round, square, rectangular. Age, young, old, youthful. Color, blue, red, pink. Quando eu tenho esses adjetivos numa frase, então a ordem fica opinion, size, physical quality, shape, age and color. Vamos dar uma olhada nesses exemplos? What a wonderful old and blue toy. Opinion, age and color. Uma dica que eu gosto de dar é que os adjetivos mais concretos ficam mais perto do substantivo. E o que é mais abstrato fica mais longe. Então, maravilhoso pode ser diferente, a minha opinião de maravilhoso pode ser diferente do que a sua. Old já é um pouco mais concreto e azul, apesar das diferentes tonalidades, é mais concreto que old e wonderful. My mom is a pretty tall young woman. Opinion, size and age. Então, eu tenho a opinião, o tamanho, no caso, a altura, e a idade da pessoa. Bom, aqui nós temos a seção push-ups. Push, ao contrário do que se pensa, ele é um falso cognato, porque no português, push seria mais parecido com puxar, e ele é justamente o contrário, ele é empurrar. Up é para cima, então o push up seria algo no sentido de elevar, aumentar, então seria a seção para elevarmos nossos conhecimentos. Vamos ver aqui o que pede no exercício número 1, que está lá na página 9 da apostila. Está pedindo para sublinhar, underline the adjectives, os adjetivos,
in the sentences. Então, sublinhe os adjetivos nas sentenças. Lembrando que adjetivo é aquela classe de palavras que dá característica ou qualidade a um substantivo ou pronome. Então, aqui no A, ó, kittens are funny pets. Então, gatinhos são animais de estimação divertidos. Então, qual que é aqui, ó, a palavra que está fazendo, está exercendo a função de adjetivo aqui nessa sentença? A B, ó, the concert. Então, o concerto, né, o show de música, né, o concerto musical. Last night. Então, o show da última noite was fantastic. Então, o show, né, da última noite foi fantástico. Então, qual que é aqui o adjetivo? Qual é o adjetivo da sentença? Aqui nasceu, ó, a Camila is a beautiful girl. Então, a Camila, ela é uma garota bonita, né? Bonita e beautiful, bonita, girl, garota. Então, qual aqui dessas palavras faz a função de adjetivo? E aqui, por último, ó, a gente tem o D. There is. O there is, ele é uma junção para formar o nosso verbo haver. Ele corresponde ao nosso verbo haver. Então, ó, there is é no singular a. Ao que? A big elephant. Um elefante grande. Aonde que há um elefante grande? In that zoo. Naquele zoológico. Então, qual que é aqui a palavra que faz a função de adjetivo? Então, tem um adjetivo em cada uma dessas orações aí. E vocês vão precisar sublinhar, tá bom? Bom, aqui nós temos o exercício 2 da página 10 da apostila. Ele pede o seguinte, vamos lá. This activity, então esta atividade, is made up of 2 parts. Então, esta atividade é constituída, made up, constituída of 2 parts, de 2 partes. Temos a parte A e a parte B. Vamos lá, ó. Part A. Circle the adjectives. Então, circule os adjetivos in the sentences, nas sentenças. E a part B, a parte B. Chant the meaning of the original sentences. Então, mude, troque o significado das sentenças originais. E como que a gente vai mudar o significado dessas sentenças? Pensando, think of, pensando em quê? Em other adjectives, pensando em outros adjetivos that can be used, que possam ser usados. Então, ó, primeiro a gente vai identificar qual dessas palavrinhas que é o adjetivo que está cumprindo a função de adjetivo aqui na sentença e após nós vamos reescrever a frase em inglês mesmo, substituindo o adjetivo que a gente circulou por algum outro adjetivo que a gente conheça aqui em inglês e que vai alterar o significado da sentença. Aqui na A, ó, she looks pretty in that dress. Então, ela aparenta bonita, ela parece bonita naquele vestido. Então, qual que é a palavra que faz a função de adjetivo? Circula ela. Daí, depois que achar, a gente vai lá, reescreve a frase e troca o adjetivo por algum outro adjetivo. Aqui, na B, this is a very interesting story. Então, esta é uma very é um intensificador, é muito interessante história. Então, para fazer sentido aqui no português, fica, esta é uma história muito interessante. Vocês viram que inverteu a ordem, né? E aí, qual que é o adjetivo aqui? Qual outro adjetivo que a gente pode substituir para mudar aqui o sentido da sentença? Aqui, na C, the
red rose. As rosas vermelhas. Novamente, eu troquei aqui, alterei o lugar aqui das duas palavras, porque senão ficaria as vermelhas rosas. Então, the red roses a gente traduz como as rosas vermelhas. Elas are so beautiful. Elas são tão bonitas. Então, quais são? Aqui na C nós temos mais que um adjetivo. Quais são os adjetivos aqui desta sentença? Por quais outros adjetivos podemos substituí-los? Tá? Vamos reescrever e substituí-los por outros adjetivos. Aqui na D. It's so hot today. Está tão quente hoje. Qual é o adjetivo? Por qual outro adjetivo em inglês nós podemos trocá-lo? Aqui na letra E. The sandwich is delicious. Então, o sanduíche está delicioso. Qual é o adjetivo aqui dessa oração? Por qual outro adjetivo podemos trocá-lo e mudar o sentido aqui dessa oração original? Bom, aqui nós temos o exercício 3 da página 10 da apostila. Começa assim, ó. Look at the pictures. Olhe, observe as imagens. Describe them using the words from the box. Então, descreva elas usando as palavras da caixa. As palavras que nós temos aqui são adjetivos. Vamos ver quais adjetivos temos aqui, ó. Colorful. Então, colorido. Old. Velho ou velha. Tall. Alto ou alta. Cold, frio, gelado. E angry, que é bravo, furioso. Ou brava, furiosa. Vamos lá, ó. Aqui na A gente tem um espacinho, giraffe. Então, a girafa, alguma coisa, girafa. Como a gente inverte, como no inglês vem primeiro o adjetivo para depois vir o substantivo, então a girafa é o substantivo e algum desses adjetivos encaixa aqui nessa oração para fazer sentido. A letra B. 3, alguma coisa, marbles, que são as bolinhas de gude. Aqui as bolinhas de gude, o que elas são? O que encaixa aqui da caixinha para completar aqui essa oração? And, alguma coisa, né? Alguma coisa, boy, garoto. Então, como que o garoto é? O que o garoto é? O que o garoto está? Que cabe aqui, ó, uma dessas palavras que cabe para completar aqui a sentença, a oração. Na D, and, alguma coisa, alguma coisa, house. Então, uma casa, alguma coisa, uma dessas palavrinhas também, um desses adjetivos para completar aí essa oração. E na E, alguma coisa, né? Alguma coisa, night. Então, uma noite, o quê? Qual desses adjetivos aqui das caixinhas que completa essa oração? Bom, pessoal, por essa semana é só. A gente vai ficando por aqui e a gente se fala novamente semana que vem. Um grande abraço. Bye, bye!